e todo o Brasil. Odu Oxefolocana. Previsões de Fá para a semana. Dale, Flavinho, dale. Vamos começar agora a partir do nosso 01, técnico das computações do Sagrado Podcast, nosso baixinho da casa. Uma boa noite para todos, Iboru e Boia Boxixê, né? Vamos falar do Oxecana, né? Oxecana, eu vou falar bem rápido, esse Odu é um pouco complicado, é bem complexo, então, para a gente falar sobre esse Odu, né, iria gastar muito tempo. Então, vou falar bem rapidamente para você que está aí assistindo a gente, né? Como sempre, toda letra da semana ela funciona e depois a gente até fica discutindo sobre os acontecimentos, né? E esse Odu ele tá falando para você tomar cuidado com pessoas que possam se aproximar a você e aparentemente como grandes amigos, né, se tornarem, na verdade, são traidores e grandes inimigos. O Oxecana fala que você não ensina o seu secreto para uma pessoa, para um amigo de um dia, de 3 dias, né? Não ensina a fundo os conhecimentos devido a pessoas que podem se aproximar de você para usar daquilo que é seu e tomar daquilo que é seu. Então, tome cuidado para não perder o seu axé. Tome cuidado essa semana para que as pessoas não tomem aquilo que é seu. Principalmente você que está buscando conquistar um carro, uma casa, né? Conquistar algo ao vivo, é assim mesmo. Vou nem falar que foi o Hélito de Ogum. O Turati. É de Ogum ele? É do Ogum. Derrubou o Ogum. Eita, tá coçudo. Então, assim, na verdade, gente, o que vocês não podem deixar, não podem deixar que as pessoas tomem o axé. Guardem, ó, segredo. Dá para conquistar um carro, conquistar algo, busque primeiro dominar aquilo, porque as pessoas podem tomar o teu axé, tomar o seu trabalho. Se você vai conquistar um emprego, não chama o coleguinha para fazer o mesmo teste, não. Porque às vezes o coleguinha se dá bem e quem perde é você. Burboia. Bom, de verdade, Flávio falou muito bem falado, gente. O Odu Oxefolocana é um Odu que ele é um tanto quanto complicado de estar se mencionando, de estar se falando, até mesmo para trazer para dentro de um prisma, da perspectiva de um país, isso aí, de um estado e tudo mais. Mas de toda forma, tá falando o Oxefolocana que a gente deve ter uma atenção redobrada, porque o Oxefolocana fala, gente, de uma incidência muito grande de problemas de saúde, inclusive nessa parte de idosos e crianças, tá? E muitos deles são causados principalmente pelo abandono do lar por parte aí dos responsáveis da família. O Oxefolocana, ele toca muito a respeito da mãe, mas a gente também não pode deixar aí o pai ou o responsável masculino de fora disso tudo não, tá? Tá falando que as prioridades passam a ser outras, as pessoas passam a não dar a devida atenção a coisas que teriam eventualmente uma relevância maior. Por exemplo, está passando por um surto onde tem um tal de um vírus, uma tal de uma bactéria que está assolando diversas pessoas e não está sendo tão comentado como foi numa pandemia que a gente teve um tempo atrás, tá? E tá falando que as crianças estão muito frágeis. Estão muito frágeis. As pessoas não estão dando atenção. Olha só, para quem tem bebê, para quem tem criança pequena, nariz escorrendo muito tempo, catarro, febre noturna, gente, olha a pneumonia, olha outro tipo de bacilos que pode ocasionar de atingir o pulmão dessas crianças. Tem que tomar conta desse tipo de coisa e deixar coisas que são eventualmente supérfluas, aquele show, o show do Belo, a Graciane, enfim, qualquer coisa deixa de lado, vamos priorizar o que tem de fato valor, tá? Quando fala aí que um segredo, quando é revelado para um amigo de 3 dias pode prejudicar, a gente pode também estar tangenciando aí que haverão acontecimentos no nosso meio, que eu gosto de falar de política, nosso meio político, tá? A gente pode ver aí que pode ser uma semana que a gente vai ter algumas surpresas que podem ser fomentadas através da mídia, sobre delações, sobre uma outra escuta, ou alguém que está insatisfeito que possa eventualmente vir a ser preso e vai meter a boca no trombone. O Orifal Oxefolocana, ele é
quanto mais em afirmar que uma pessoa que você conhece há pouco tempo, ao ser apertada, ela vai lhe delatar. É um ODIFAL onde manda a pessoa aprender a se preservar os próprios segredos, os próprios mistérios, a fim de que não passe por uma eventual vergonha de forma contumaz, de uma forma muito grande. O Oxêfolocana é um outro ODIFA que preconiza aí a destruição de algumas famílias. Isso porque, justamente voltando ao primeiro tema, é o descaso, gente. Existe um caminho, a Oxêfolocana, que é o caminho da Euri. O Batalá tinha 3 filhos, o Xalufã tinha 3 filhos, né? Que era Jagunã, o Xaguiã e um outro Batalá, que eu nem lembro qual é a qualidade agora no caso. E ele não tinha como tá. Era o Batalá, né? Que tinha filho, né? Mas bom, a família do Branco. Tinha 3 filhos, o principal da família do Branco. E não tinha aí como ele tá dando atenção para essas crianças, por causa do trabalho e outras coisas demais, ele resolveu achar uma mulher. E ao achar essa mulher, que foi a Euri, que foi a cabra, essa mulher primeiro brindou o Batalá com esmero, cuidava dos filhos, era a melhor mulher que tinha, enfim, não deixava nada a desejar. Depois de certo tempo, veio o costume, e aí começou a lambança dentro do próprio lar. E quando começou essa lambança, o Batalá começou às vezes a passar por necessidade, pois se consacrou a Orumilá, e Orumilá mandou que fizesse ebó. E o ebó tinha que ser junto com algum, e algum tinha que, cortar o pescocinho da Euri, da cabra, e dessa forma foi feito. E aí todas aquelas pessoas na praça, porque isso fala também, tá? De pessoas que podem ser envergonhadas por não arcarem com seu compromisso, por não pagarem suas contas, por abandonar velhinho, por abandonar criança, podem ser denunciadas aí para a polícia, podem ser acionadas na justiça. É disso que fala o caminho, tá? E aí fizeram a cerimônia do Mamuraí, onde tinham que comer a teta, a teta da cabra ali, tá? Então esse ODIFA está falando, gente, é necessário voltar os olhos para uma coisa, uma instituição sagrada chamada família. Já preconiza final de relacionamento Oxêfolocana, tá? E para alguns homens que às vezes pensam em desfazer da própria relação, às vezes por uma aventura ou coisa do gênero, tá mandando prestar muita atenção. Por exemplo, esse mesmo ODIFA fala em um caminho que existia um babalaô chamado Oxêfolocana que sofria muito de solidão. E ele se apegou muito a uma gatinha, um animal. E aquela gatinha, ele ficou apaixonado porque era a melhor conselheira, a melhor amiga, tudo que ele tinha. E ele procurou novamente Orumilá para fazer ebó. E, obviamente, Orumilá foi lá e fez ebó porque ele queria que aquela gata se tornasse uma mulher, se tornasse um ser humano. E a gata se tornou, posteriormente, ser humano. E aí ele casou com a gata e, a princípio, no começo de tudo, era mil maravilhas, porque a gata lavava, passava, cozinhava, não tinha defeitos, até o dia que eles, na praça, se depararam com um bando de ratos passando e ela se submeteu aos seus instintos primitivos e comeu aquela ratazana, aquele bando de rato na frente de todo mundo. O homem se sentiu envergonhado e voltou para casa sozinho. Ou seja, o Oxêfolocana está falando para as pessoas, olha, às vezes muito vale mais um confiável, um mal que a gente já conhece do que um novo a se conhecer. Isso falando de relacionamento e entre outras coisas também, tá falando na vida o ODIFA Oxêfolocana, porque às vezes a pessoa se aventura, dá um tiro no escuro, no começo, gente, é tudo mil maravilhas, tá falando em Fórum mil maravilhas. Depois, com o tempo, a gente vai vendo quem é quem. Por exemplo, a gata, ela sucumbiu à natureza dela. Vamos supor, por exemplo, que o cara case com uma mulher que é extremamente mulherengo, ou uma mulher case com um homem que é extremamente mulherengo. Depois de um tempo, a ocasião faz o ladrão, né, Flavinho? Pois é. O instinto toca a pessoa e vem aquele bochorno, aquela vergonha e as confusões que são inerentes a qualquer espécie de relacionamento existente. Isso é algo normal. Então, é necessário que a gente tenha um olho aberto e volte os olhos para a família, tá? Vamos lá, Timárcio. O Oxêfolocana está apontando aí uma preocupação, um cuidado que deve se ter com relação às escolhas que fazemos. O caminho, né, o pataquinha onde o Batalá escolhe a Euri para que ela tomasse conta dos seus filhos, traz uma similaridade com o momento que o país começa a viver a partir de agora.
mês de julho entrando em agosto, que é o processo eleitoral, né, as eleições municipais, aonde inclusive vem todo um discurso de antipolítica, né, de novas caras, de uma nova política, uma nova forma de fazer política, que esconde e mascara exatamente todos os instintos primitivos da velha política. Então, Ogundadil, casa muito bem nesse contexto, esse último pataquim que você falou agora, a gata, porque a atenção que se deve ter com relação àqueles que chegam com um ar de novidade, vendendo um peixe novo, né, que nada mais é do que uma empulhação, ou seja, é o peixe velho disfarçado, a gente tem que ter muito cuidado e muita atenção com relação a essa situação. E o primeiro pataquim, que é aquele onde a Eure é sacrificada depois, pela sua responsabilidade, pela sua falta de zelo, demonstra exatamente o comportamento que, infelizmente, nós vivemos na política tradicional brasileira. Ou seja, no início, promessas e muitas promessas, tudo são flores, e de um determinado momento para frente, somente é descompromisso, somente é o povo deixado de lado, somente as coisas acontecendo de uma maneira muito ruim. Então, como essa ideia de trazer o Odu, ela é muito colocada no sentido de se pensar uma perspectiva mais ampla, desculpa, gente, é que eu tomei suco e comi pastel. Então, pastel tá uma maravilha, inclusive. Pois suco, é, porque suco também, continuem lá colaborando com o Super Valeu para a gente comer o nosso pastelzinho. Pois é. Então, na verdade, é toda uma situação que é colocada para o país e que é colocada principalmente para as pessoas. As pessoas têm a necessidade de saber avaliar para quem elas estão dando o poder de cuidar daquilo que elas consideram o seu bem mais precioso. No caso de Obatalá, os seus filhos, e no caso do povo brasileiro, a nossa política, o nosso país, de uma maneira mais geral. As eleições são municipais, as nossas cidades, tal, e por aí vai. Urubá e Bochechê, sigamos. Bom, então, gente, é isso aí, né? Acho que o tema foi até muito bem explorado, né? E tem muito a ver, gente, todo complicado desse. E tem muito a ver com a profecia, com a previsão agora, no caso, é filosofia em gotas, né? Vamos ao quadro Filosofia em Gotas, gente. Quadro Filosofia em Gotas. É isso aí, Sagrado Podcast. O Filosofia em Gota hoje, ele tem um pouco a ver do que foi falado, ainda porque ele é feito em cima do próprio do que sai para a previsão na semana, né? Verdade. E ele vem com a seguinte frase, com o seguinte refrão: é mais mulher do que mãe. Vai? Eu, né? Esse tema é meio complicado. Então, vamos lá, gente. Sabe, um dos grandes problemas desse Odu Oxecana, quando a gente foi preparar o Filosofia em Gotas, a gente colocou o tema, né, mais mulher do que mãe. Vamos lá, gente. Qual um dos grandes problemas da pessoa que vive Oxecana, Oxepolocana, era a questão de você valorizar tanto o mundo, valorizar tanto os seus bens pessoais e esquecer a sua família, né? Ele é um Odu muito ligado à família, como a gente foi falando, e o Gundadil pontuou bem em relação a você valorizar a família. Aí eu faço a pergunta a você. Você está deixando sua filha na mão de quem para você sair para uma festinha? Você está saindo, né? Tá deixando lá, você sabe se aquela pessoa é confiável? Você sabe que isso pode ser um motivo de, às vezes, seu filho sofrer um abuso, alguma coisa, ou até um maltrato, né? Aconteceu um caso bem interessante esses dias, né? Que uma afilhada minha, infelizmente, ela, para poder trabalhar, ela precisa deixar a filha na... E a moça que toma conta, a única moça que toma conta, ela é cristã. E eles alimentaram a cabeça da criança dizendo, olha que surreal, dizendo que não pode ser macumbeiro porque a pombogira transa.
com as pessoas lá dentro e fica levando o diabo para dentro do corpo. Olha a psicologia que colocam. Nesse caso, a minha filhada ela precisa para trabalhar. Mas quantas mães deixam na mão de outros e vem aquela alienação, sabe? Aquela alienação na cabeça dos seus filhos. Depois você fala assim, meu filho tá estranho, ele tá rebelde e não sei o quê. E às vezes aí eu te pergunto, até que ponto você tá sendo mais mulher do que mãe? Até que ponto... Claro, também vamos falar, até que ponto você tá sendo mais homem do que pai? Mas é bem interessante porque a mãe, ela representa a gente fala que os filhos são o futuro do país, do mundo, né? Mas quem faz os filhos se tornarem o futuro desse país é uma pessoa chamada mãe. Então a mãe, ela é extremamente importante. Então você, mulher, eu sei que você tem seus momentos de mulher, de querer viver, disso, daquilo, mas nunca esqueça que Deus, Olodumare, deu a você o poder de ser a responsável pelo futuro desse país, desse mundo. E Borubói, Bochechê. Bom, gente, eu vou dar uma de advogado agora. É mais mulher do que mãe. E a gente não pode refutar um novo cenário que as mulheres vivem de algumas décadas para cá. A jornada da mulher é dupla quando não é tripla. Tem que sair para trabalhar porque precisa ajudar o parceiro dentro de casa financeiramente. Chega em casa, tá lá a louça para lavar, tá as coisas para arrumar, as coisas para fazer, porque a maioria dos homens não tem tombo para fazer funções do lar. Essa é a verdade, então a mulher acaba assumindo isso de peito aberto. E na hora que o dente dói, que tá com febre, a palavra do filho é mãe. Então a gente está falando também, lógico, de forma muito natural, de uma sobrecarga eventual originada pelos dias atuais que a mulher ela vem vivenciando. E lógico que o Sagrado Podcast e Orumilá está falando que muitas vezes é necessário que a mulher saiba ter a medida e o peso do que ela deve ou não priorizar. Gente, pelo que eu tô vendo aqui, Oxê Folocana, muita gente vai ficar entre a cruz e a espada essa semana. Se vai para um compromisso, se cuida de casa, se cuida da família. Se vai para um trabalho que vai remunerar um pouco melhor e vai deixar de dar atenção para o lar, ou você vai continuar ganhando um pouco menos para poder dar atenção. E Orumilá e Fá, que é a voz de Olodumare, está falando para vocês que o bem maior não está no vil metal. O bem maior não está numa noite de glória e uma vida de lágrimas. A família é algo muito importante. Os filhos são muito importantes. E para nós que somos homens, devemos prestar um pouco mais de atenção às nossas mulheres, filhas, mães, a ajudar a descarregar, a desonerar a figura feminina do papel que ela ocupa de tanto peso, porque acaba sendo algo que é muito injusto. A sociedade ela tem sido muito injusta. A sociedade tem sido muito injusta com a mulher. E aí fala para a mulher não perder a essência. Não seja mais mulher para a sociedade do que mãe, ainda porque vocês são as formadoras de caráter, são vocês que fazem os presidentes, os políticos, são vocês que fazem os médicos. A mulher ela é o ser mais parecido, mais próximo de Olof de Olodumare. É ela que tem o poder de ser matriz, de gerar, de criar vida. É algo que o homem não tem como fazer. Ou seja, é um ser que merece todo o nosso respeito, admiração. E aí, Orumilá, trazendo as palavras de Olodumare, está pedindo para vocês não esquecerem do principal papel de vocês, de serem esse bálsamo que toda a família tem. Burubó e Bochechê. A gente hoje vive uma realidade em que as mulheres e as crianças são os entes mais desprotegidos do nosso país. A gente vê aí o feminicídio e o relato monstruoso
de casos de abuso, né? De violação de crianças. O que eu retiro desse refrão, na verdade, apesar de estar direcionado à mulher, porque é uma escrita antiga e, portanto, tem essa concepção antiquada da mulher mesmo como pilar do núcleo familiar, né, como a geradora de vida, a que provém o lar enquanto o homem provém a família, né, o sustentáculo da casa, quando, na verdade, o que de fato está chamando a atenção aí é para que a família esteja o mais fortalecido da melhor forma possível. Porque quanto mais estiverem ali fortalecidos o pai e a mãe, mais sólida vai estar aquela família, mais protegidos estarão os filhos e, portanto, aquele lar. Nós podemos dizer, sem querer cair no conservadorismo superficial, que a constituição básica da família é um homem e uma mulher cuidando dos seus filhos. Tudo bem que hoje temos várias conformações familiares e são aceitáveis, e todas elas também merecem nosso respeito, desde que haja de fato este compromisso com o núcleo familiar. O que esse refrão chama a atenção é isso: respeite a sua família, respeite o seu lar, divida a sua responsabilidade. Para tudo tem um tempo. Tem um tempo para diversão, um tempo para o trabalho, um tempo para o estudo, um tempo para o crescimento pessoal, mas principalmente tem o tempo de você desenvolver a sua família e proteger os menores e proteger aqueles que realmente precisam de cuidado e zelo daqueles que têm condições de proteger. Sigamos. Axé. Finalizando essa parte, mudamos agora o layout do programa, como falamos antes, tá? Primeiro as previsões de Fá para Rio de Janeiro, São Paulo, todo o Brasil. Posteriormente, filosofia em gota. E agora nós vamos entrar no tema onde nosso convidado aqui no caso, a Aina, participará conosco, que é adivinhação ou vidência de mistérios da cartomancia. Vamos lá com o erudito de Fá? O erudito foi pegar um... O erudito foi beber um suco. Obrigado, PTB. Foi. Um sucozinho. A minha vez de falar aí? Adivinhação ou vidência? Fala dos mistérios da cartomancia. Adivinhação, vidência. Tô sabendo que você jogava, tinha umas cartomantes que te atendiam mistérios da cartomancia. Uma vez, rapaz, um amigo meu jogou tarô pra mim e acertou um monte de coisa. Fiquei bolado na época, porque eu não acreditava em nada. Mas tem o dos de Fá que falam disso, né? Falam das barajas, né? Do jogo de cartas. Porque Ifá reconhece vários oráculos, né? Existentes aí no desenvolvimento histórico da humanidade, inclusive o jogo de cartas. O Baraiori, se não me engano, recomenda até, inclusive, que a pessoa jogue cartas, né? Porque a pessoa é boa olhadora nesse sentido. Então, eu, como não tenho experiência assim, de olhar as cartas, eu não sei realmente o que é ali a vidência e o que é a adivinhação. Sim. Nós temos relatos históricos dentro do corpus histórico e literário de Ifá, de que Ababalaôs que chegaram num nível de desprendimento, vamos dizer assim. Shepauri? Não, Shepauri eu não digo, é o outro lá, o velhinho de cá, Miguel Febles, que ele adivinhava quanto a pessoa tinha em dinheiro na carteira. E ele falava que há uma grande diferença entre adivinhar e entre interpretar. Nós somos treinados, desde que saímos do Ibodu, para interpretar. E aí esperamos um dia chegar nesse nível de iluminação, onde possamos adivinhar. Ababalaôs, que antes mesmo de jogar, já falam a vida da pessoa inteira. E quando joga ali o Opelê, só vem a confirmação de tudo que ele já disse. Então, ali é uma espiritualidade muito latente, uma espiritualidade muito forte, que acompanha aquela pessoa e se manifesta ali para ela. Eu acredito, na minha humilde
no meu humilde entendimento sobre esse tema, e peço aqui desculpas a você, principalmente, mas aos meus colegas do podcast, porque eu realmente não me preparei para ele, por causa desse ritmo louco que a gente está de corrida. Eu não me preparei efetivamente, mas acredito que haja aí também uma questão muito, muito latente da espiritualidade que envolve a pessoa que está ali. Claro, a pessoa que leva esse oráculo com a devida seriedade, como deve ser levado. Porque você há de concordar comigo que hoje há uma vulgarização de vários aspectos, né? De vários oráculos. Você mesmo estava falando que estava numa livraria com teu filho no shopping, estava vendo um livro lá que não tinha nem pé nem cabeça, né? E hoje as pessoas oferecem serviços de visão, de Cartomancia. de oráculo, de uma forma muito, muito descomprometida, com muito pouca seriedade, muito compromisso, e até mesmo banalizando, colocando em xeque quem leva as coisas a sério. Isso. Né? Então, toda essa questão que a gente conversava antes, da responsabilidade do falar com o consulente, da forma de colocar uma situação delicada para o consulente, essas pessoas não têm essa preocupação, até porque não têm o devido preparo. E com isso acabam banalizando de uma maneira que fica muito ruim. Né? Hoje somos todos colocados numa vala comum de charlatões, né? de gente que está ali simplesmente tentando vender ali um serviço. Né? Somos todos colocados ali no campo dos prestadores de serviços, oferecedores de serviços, como se estivéssemos todos morrendo de fome, estivéssemos desesperados ali para vender uma consulta, né, ou vender um pouco de atenção ali para quem queira. Eu quero muito te ouvir, eu quero muito aprender com você, porque realmente, volto a dizer, eu não me preparei para o tema de hoje. Desculpa aí decepcionar, mas a gente vai trocando, tá bom? Então, gente, aproveitando para vocês, para apresentar aqui a nossa convidada do Sagrado Podcast da data de hoje, se encontra aqui Aina Vanessa de Oiá. E a Aina, sem querer interromper, a Aina, ela tem legitimidade para falar disso tudo, porque a Aina, ela trabalha assim com cartas. A Aina também é iniciada, é uma orixá, filha de Oiá, como falei para vocês, e a Aina é babá de Umbanda. Então amanhã a Aina pode dar o seu boa noite. Boa noite a todos, bênção para quem é de bênção, motumbá para quem é de motumbá. Muito obrigada a todos vocês por terem me convidado, tá? Estou muito feliz, irradiante. Falar da cartomancia é algo muito minucioso, peculiar, porque no mundo que a gente vive hoje, o povo está banalizando realmente, né? E eu digo assim, a cartomancia não é literalmente, não vejo como vidência, tá? Eu tenho um caso na minha família que a minha avó era vidente. Antes da pessoa chegar lá no portão de casa, ela sabia o que a pessoa estava trazendo na vida dela. Ela só usava o búzio justamente por essa questão. E a cartomancia, assim como o tarô, nós temos que estudar. Tá? A gente pode, sim, ter uma intuição mediante aos nossos guias, né, nossos mentores. Você se afina, ali você cultua, se cuida e pode lhe orientar, lhe ajudar. Mas até um ateu pode jogar baralho, pode jogar carta e trazer bons resultados, como eu, como qualquer outra pessoa. Mas mediante estudando, se aprofundando, entendendo de simbologia, então é muito mais profundo, né? A questão da vidência, eu não diria que seria evidência, não. Eu não acho que é evidência, e sim é a junção do estudo, tá? E quando nós somos mais voltados pela área da religião, é a aguçação da intuição que nós já temos, que isso fica mais latente, mais forte, e acaba tendo também uma conexão mais profunda. Perfeito. Perfeito. Assim, em Fá, nós atuamos, tá? Inclusive, Aina, aproveitando esse bate-papo, a gente dentro de Fá, a gente manda todo mundo confirmar qualquer espécie que seja de intuição com o Pelé. Tem um Odifá chamado Salafobeyu, por exemplo,
que diz que o próprio Opelê engana e a intuição, através dos eguns, também nos engana. Porque nem todo dia a gente está bem. Isso. E se fosse só a adivinhação, porque não é algo muito comum, né, Aira? Como você está falando aí, sua avó ela tinha esse dom. Tinha. Mas são faculdades mentais que são estabelecidas e desenvolvidas por poucos seres humanos. Isso não é muito comum. Isso não é muito normal. Então a gente precisa realmente de um mecanismo para poder estar acessando aí. Um deles é o oráculo da carta, por exemplo, o outro mundo, o lado de lá, para que nos confirme. Porque quando a gente se embebeda do orgulho e da vaidade de escutar uma voz e acha que está sempre certo, imagina um espírito, um inimigo, por exemplo. Verdade. Que calamidade, que atrocidade ele não pode cometer com a vida de alguém. Acho que tu foi até muito sábio na resposta que tu deu. Mas é bem interessante isso, porque, por exemplo, antes de eu ir a Ifá, uma amiga minha, ela joga tarô de Marsella, e ela estava falando para mim que ela trabalha com esses dois lados, a carta e a intuição, e muitas das vezes a carta ela dá o caminho para complementar a intuição Sim. dela. Então, de certa forma, na minha suma ignorância, eu acho que de alguma forma a vidência ela se compacta ali junto, não? O que você acha? Tem. É o meu modo de pensar, A entendeu? questão da vidência, ela pode acontecer em algum momento, sim, dependendo de como a pessoa ela utiliza. Porque tem pessoas realmente que têm essa questão da vidência e utiliza o oráculo só porque a pessoa precisa ver ali. Ou melhor, eu acho que ela nem trabalha a vidência em si, ela trabalha a intuição. Daquela entidade que fala no ouvido dela. Sim, isso. Isso é mais fácil de acontecer. Sim. Né? Você cultuar uma egrégora, uma energia, e, por exemplo, uma cigana, e ela não incorporar, mas está ali próximo de você falando. Isso já aconteceu comigo. Coisas Sim. que estavam na carta, mas que precisava ser dita, ou eu não tinha que dizer, e estava ali, eu queria dizer para orientar, e ela não fala, olha ali, vê aquilo ali. Então, assim, é muito mais essa conexão, porque a vidência, acho que é sua, né? É você ter aquele acesso. Né? A minha avó era vidente, e a entidade também falava no ouvido dela. Então, ela tinha uma coisa que é muito difícil encontrar hoje em dia. Ainda a gente encontra. Quase não se tem. Mas é muito difícil. Quase não se tem. Era uma coisa ensurdecedora. As pessoas ficavam loucas quando iam lá em casa. E ela sentava com você, ela contava a vida de trás para frente, de frente para trás, ainda contava o que ia acontecer. Então eu não consigo ver literalmente como se fosse uma vidência. Eu vejo mesmo uma afinação da sua intuição, se você é uma pessoa espiritualizada, até que não é, porque todos nós temos um mentor, tem guia, não tem como. O ser humano está na Terra, ele tem. Tem um anjo da guarda, mesmo aquele ateu que não acredita em nada, ele tem. Todos gente que estuda, todos nós. Então, tem essa questão da intuição, todos nós temos. Só que a evidência... Mas você não considera a intuição como uma forma de evidência, não? Não. Eu esqueço o microfone. Pior que eu não considero. A intuição seria o quê? Seria um catuque? Isso aí. Aí você tá andando na rua e fala assim, vai pro outro lado. Do lado você tá, sai pro outro lado. Não, e aí É aquela tua voz interior vem vai... um carro do lado Aí que você você fala, tava, mas o que é chegou. isso? O que tá acontecendo? É diferente do que você vê o que vai acontecer. É aqueles flashes, né? De você ver o que vai acontecer. É diferente. Tipo um déjà vu. Isso aí. Uhum. Déjà vu, uma intuição, para mim, tá mais próximo do que a vidência. É a forma como você vê, né? Sim. E o oráculo, literalmente. Cartomancia, tarô, você tem que estudar. Tem que estudar. Não tem como. Acho que qualquer oráculo, qualquer né? oráculo, sim. Tudo. Qualquer oráculo. Uhum. Até para você entender, porque o tarô, ele tem a simbologia dele específica. O baralho cigano, ele tem uma simbologia, o baralho ele foi feito para fazer um jogo de tabuleiro. Não era nem para ser um baralho, na verdade. A carta que a gente usa era um jogo de tabuleiro. Lá atrás era o jogo da esperança que falava. Era os dias, o cotidiano da vida da pessoa. E ali foi se transformando, foi vendo que dava para poder ver o que ia acontecer mais à frente. E ali foi se aprimorando. Qual é o tipo de carta que você joga? Eu jogo Lenormand, que é o famoso baralho cigano aqui no Brasil. Baralho cigano. É isso. Lenormand. Lenormand. Mas como é que você escolheu isso? Eu não escolhi. Esse baralho. Eu não escolhi. É assim,
A minha avó, quando estava fechando o barracão por um desgosto, eu vi esse oráculo. Na verdade, eu, quando adolescente, eu gostava muito de esoterismo. Eu sempre fui muito... Sabe a revista do João Bidu, de antigamente, de 90 e pouquinho, Bolinha? Não sei se vocês dessa época. Que bolinha. Eu gostava muito da revista Destino. Então, Era fã. e tinha aqueles baralhos atrás, aquelas coisas todas. Eu cortava os mini baralhos, eu lia muito signo, eu lia muita revista, que não tinha essa questão de internet, não tinha muitos livros, não era muita coisa assim, né, aberta. Então, eu gostava muito, eu procurava, pesquisava, adorava cristal. Eu não entendia por que eu gostava daquilo ali. Era a sua espiritualidade. E eu não entendia, porque eu era católica, então eu não estava, né, mas eu gostava. Quando a minha avó... Tu era aquela católica que fazia a simpatia da maçã, fala a verdade. É porque eu corria de tudo que era espiritual. Nem a simpatia da maçã. Não, nem da maçã, eu corria mesmo. Então, quando minha avó estava fechando o terreiro dela, eu de dele abri uma gavetinha que tinha lá dentro, eu olhei um baralho e falei, gostei disso aqui. O negócio me chamou, eu gostei disso aqui. Vou me ensinar lá, não. Vou não sei o que. Não, o que é isso? Não, ela jogou fora, mas não me disse o que era. Passou-se o tempo, não achava assim como hoje se acha em lojas, lugares, né? E aí, simplesmente, com o tempo, eu comecei a entender o que era um baralho, o que era baralho cigano até então, eu não entendia as histórias, não entendi o que era um tarô, e num momento da minha vida que começou a dar uma mudança espiritual muito grande, eu ganhei um tarô. De um ex-namorado meu, eu ganhei um tarô. Eu comecei a estudar, mas eu comecei a estudar que eu estava me incomodando. Eu entrei num grupo no Facebook, tem grupo de cartomancia, de tarô. Eu entrei para começar a estudar junto com o grupo. Aí eu vi um baralho. Aquele baralho estava lá, eu falei, ué. Eu comecei a ler. Eu falei, aí estava dando certo. Eu falei, esse tarô tá muito esquisito para mim, eu não tô conseguindo ler essas 78 cartas. Eu comprei livro, não tô conseguindo. Aí eu falei, vou deixar pra cá, vou comprar um baralho cigano. E dali, eu fui dentro desses grupos, eu comecei a entender os grandes mestres, no qual eles orientaram bons livros, e ali eu fui estudando. Eu tenho um livro que eu falo com as meninas no meu curso, eu jogo carta há 9 anos, vou fazer 10. Que está escrito assim, o que você deseja da cartomancia daqui a uns anos? Aí está escrito lá, que eu seja profissional nesta área, que eu seja uma boa cartomante e que eu saiba direcionar bem as pessoas. Outro dia, pegando material para fazer minha nova apostila, eu peguei aquilo ali, eu li e falei, nossa, como é que eu consegui aquilo ali? Como é que eu consegui atingir esse objetivo? Mas daí depois eu fui entender. Eu carrego um povo cigano atrás de mim, né? E aí eu fui entender esse processo. Ou seja, é a sua espiritualidade. Exatamente, eu não queria. Aproveitando em si, já estamos nela. Já estamos. Entrevista com a mãe Aina Vanessa de Oiá.